Meus amados irmãos e irmãs em Cristo, que a paz do Senhor, aquela paz que excede todo entendimento, repouse sobre cada coração que agora se abre para ouvir a palavra de Deus. Quantas vezes, no silêncio da noite, quando o mundo parece adormecer e as nossas preocupações insistem em despertar, nós nos encontramos diante de um espelho invisível, encarando as nossas próprias fragilidades, os nossos medos mais profundos. Quantas vezes a escuridão da noite parece amplificar o peso das nossas provações, tornando o fardo quase insuportável. É justamente nesse cenário, muitas vezes de aparente solidão e luta, que a voz do Espírito Santo anseia por nos falar, por nos consolar e, acima de tudo, por nos fortalecer. Hoje quero convidar cada um de vocês a mergulhar profundamente em uma promessa divina, um farol de esperança que brilha intensamente em meio às tempestades da vida. Abram seus corações e suas mentes para a verdade contida na Epístola de Tiago, capítulo 1, versículo 12. Bem-aventurado o homem que persevera na provação, porque, depois de aprovado, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Que palavras poderosas, que promessa transformadora! Este não é um versículo para ser lido apressadamente, mas para ser meditado, absorvido, vivido. Ele é um mapa para a vitória espiritual, um manual para transformar a dor em glória, a fraqueza em testemunho. Vamos dissecar essa pérola de sabedoria divina. Bem-aventurado, diz o texto. No original grego, a palavra é makarios, que significa mais do que uma simples felicidade passageira. Significa um estado de bênção profunda, uma felicidade que emana de Deus, uma alegria que transcende as circunstâncias. Pense nisso. Deus nos chama de abençoados, de felizes em um sentido profundo e duradouro, não quando tudo vai bem, não quando navegamos em mares tranquilos, mas precisamente quando perseveramos na provação. Isso contraria a lógica do mundo, que associa felicidade à ausência de problemas. Mas o reino de Deus opera em uma lógica superior, uma lógica de propósito e redenção. E o que é essa provação, sobre a qual Tiago fala? A palavra grega aqui é peirasmos, que pode significar tanto tentação, com a conotação de ser atraído para o mal, quanto teste ou prova, com a conotação de ser refinado, purificado. No contexto de Tiago 1:12 da manhã, e considerando os versículos anteriores, Tiago 1:2-4, que nos exortam a ter por motivo de toda a alegria o passarmos por várias provações, sabendo que a provação da nossa fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, para que sejamos perfeitos e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Fica claro que a ênfase está no teste que visa o nosso crescimento, o nosso aperfeiçoamento. Deus não nos tenta para o mal, como o próprio Tiago esclarece no versículo seguinte, 1:13 da manhã. Mas Ele permite que passemos por provações, por dificuldades, por desertos, não para nos destruir, mas para nos moldar, para nos fortalecer, para revelar a genuinidade da nossa fé. Imagine um ourives. Ele não coloca o ouro no fogo para destruí-lo, mas para purificá-lo, para remover as impurezas, para que o metal precioso brilhe em todo o seu esplendor. Assim são as provações em nossas vidas. Elas são a forja da alma, onde o nosso caráter é moldado, nossa fé é testada, e nossa dependência de Deus é aprofundada. Ninguém gosta da fornalha, meus irmãos. Ninguém busca a dor voluntariamente. Mas é na fornalha que as escórias da nossa autossuficiência, do nosso orgulho, da nossa incredulidade são consumidas, e o ouro puro da nossa fé, uma fé aprovada, emerge. E o que se exige de nós nessa fornalha? Persevera, diz a palavra. A perseverança não é uma resignação passiva, um simples aguentar estoicamente. Não, perseverar no sentido bíblico é resistir com constância, é manter-se firme sob pressão, é continuar avançando apesar dos obstáculos, com os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. É uma resistência ativa, alimentada pela esperança e pela confiança na fidelidade de Deus. É saber que, mesmo quando não entendemos o porquê das nossas lutas, podemos confiar no quem está no controle de todas as coisas. Perseverar é dizer, como Jó em meio à sua indescritível dor, ainda que ele me mate, nele esperarei. Jó 1:15 da tarde. É ecoar as palavras do apóstolo Paulo. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados,
perseguidos mas não desamparados, abatidos mas não destruídos. 2 Coríntios 4:8-9. Essa perseverança, amados, não nasce da nossa própria força. Oh, como somos frágeis quando confiamos apenas em nossos próprios recursos. Ela é um fruto do Espírito Santo operando em nós, uma graça que nos é concedida quando buscamos ao Senhor de todo o coração. E é aqui que a prática da oração noturna se torna um pilar fundamental na vida do crente que enfrenta provações. A noite, com seu silêncio e sua quietude, oferece um ambiente propício para um encontro mais íntimo e profundo com o Pai. Enquanto o mundo descansa ou se distrai com entretenimentos vãos, o guerreiro de oração se ajoelha. Na quietude da noite podemos derramar nosso coração diante de Deus, sem as interrupções do dia. Podemos confessar nossas fraquezas, nossos medos, nossa tentação de desistir. Podemos clamar por força, por sabedoria, por discernimento para navegar pelas águas turbulentas da provação. Pense em Jacó, lutando com o anjo durante toda a noite, até que a aurora raiasse, e saindo dali transformado, com um novo nome e uma bênção. Gênesis 32:24-30. Pense em Davi, o salmista, que tantas vezes buscou a face do Senhor nas vigílias da noite, derramando sua alma em salmos que até hoje nos consolam e fortalecem. De noite chamei à lembrança o meu cântico, meditei em meu coração, e o meu espírito esquadrinhou. Salmo 77:6. Tenho-vos dito estas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João 4:33. E quem é o nosso maior exemplo? O próprio Senhor Jesus Cristo. Quantas vezes os evangelhos nos relatam que ele se retirava para lugares desertos, muitas vezes à noite, para orar, para buscar a face do Pai, especialmente antes de momentos cruciais e provações intensas, como no Getsêmani. A oração noturna, meus irmãos, é um ato de fé e dependência, é reconhecer que não podemos vencer as batalhas da vida sozinhos. É um tempo de reabastecimento espiritual, onde trocamos nossa ansiedade pela paz de Deus, nossa fraqueza pela sua força, nossa confusão pela sua clareza. Na oração noturna entregamos as lutas do dia que passou, e buscamos graça e direção para o dia que virá. É como um soldado que após um dia de batalha, vai ao seu comandante para receber novas ordens, novas estratégias e novo ânimo. A oração noturna nos alinha com o propósito de Deus para nossas provações. Ela nos ajuda a ver além da dor imediata e a vislumbrar a mão soberana do Senhor tecendo um tapete de glória com os fios por vezes escuros, da nossa experiência. Quando perseveramos na provação, fortalecidos pela comunhão com Deus, especialmente em nossos momentos de oração noturna, algo maravilhoso acontece. Somos aprovados. Essa aprovação não é como um diploma que penduramos na parede. É uma transformação interna, um selo de autenticidade na nossa fé. Ser aprovado significa que passamos pelo teste e nossa fé se mostrou genuína, nosso amor por Deus se provou real. É como o selo de qualidade que o ourives coloca na peça de ouro após ela ter sido purificada no fogo. Essa aprovação testifica que não amamos a Deus apenas pelas bênçãos que Ele nos dá, mas por quem Ele é. Testifica que nossa fé não é superficial, abalada pela primeira tempestade, mas profunda, arraigada na rocha eterna. E qual é a recompensa para aquele que persevera e é aprovado? Tiago nos revela: receberá a coroa da vida. Que promessa gloriosa! Essa não é uma coroa de ouro e joias terrenas, que enferrujam e perdem o valor. É a coroa da vida eterna, a plenitude da comunhão com Deus, a participação na sua glória. É a recompensa final e suprema para aqueles que amam ao Senhor. Note bem a condição, que o Senhor prometeu aos que o amam. O amor a Deus é o motor da perseverança. É porque o amamos que estamos dispostos a suportar as provações, a negar a nós mesmos, a seguir os seus passos, mesmo quando o caminho é íngreme e doloroso. Este amor não é um sentimento vago, mas uma decisão, uma entrega, uma lealdade que se manifesta em obediência e confiança, mesmo no meio do fogo. E é este amor, provado e refinado nas provações, que nos qualifica para receber a coroa da vida. Não por mérito próprio, pois a salvação é pela graça mediante a fé, mas como um reconhecimento da nossa fidelidade, da nossa resposta amorosa ao imenso amor de Deus por nós. Reflita, amado irmão, amada irmã, como você tem encarado as suas provações. Como uma maldição, um fardo injusto, um motivo para murmurar e se afastar de Deus.
ou como uma oportunidade de crescimento, de purificação, de demonstrar seu amor e sua fidelidade ao Senhor. Você tem utilizado a arma poderosa da oração, especialmente a oração noturna, para buscar força, consolo e direção em meio às suas lutas? Talvez você esteja atravessando um vale escuro neste exato momento. Talvez a noite pareça interminável e a aurora da esperança demore a surgir. Quero lhe dizer, não desanime. Persevere. Deus não o abandonou. Ele está com você na fornalha, assim como esteve com Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele está medindo a temperatura, controlando a intensidade, e tem um propósito maior em tudo isso. Suas lágrimas não são invisíveis para ele. Seu clamor não é inaudível. Lembre-se das palavras do apóstolo Pedro. Nisso exultais, embora, no presente, por breve tempo se necessário, sejais contristados por várias provações para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. 1 Pedro 1:6-7. Cada aprovação suportada com fé, cada noite de oração em busca da face de Deus, cada ato de perseverança está tecendo em sua vida um testemunho poderoso e preparando você para uma recompensa eterna. A vida cristã não é uma corrida de 100 metros rasos, é uma maratona, e em uma maratona, a perseverança é fundamental. Haverá momentos de cansaço, de sede, de vontade de parar. Mas aqueles que cruzam a linha de chegada são os que perseveram, os que não desistem, os que mantêm o foco no prêmio. E o nosso prêmio, a nossa coroa, é a própria vida em sua plenitude, na presença do nosso amado Salvador. Não subestime o poder da oração noturna como seu combustível para essa maratona. Quando o dia finda, quando as distrações diminuem, quando o silêncio convida à introspecção, dobre os seus joelhos. Abra a palavra de Deus. Derrame seu coração. Busque a face do Senhor. Você descobrirá que a noite, que para muitos é tempo de temor ou de futilidade, pode se tornar para você um tempo de profunda comunhão, de renovação de forças, de clareza espiritual. É na quietude da noite que muitas vezes Deus sussurra suas mais doces promessas e suas mais claras direções. É ali que Ele nos lembra que não estamos sozinhos, que Ele é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Veja as provações não como um impedimento, mas como um degrau. Cada dificuldade superada em Cristo é um passo a mais em direção à maturidade espiritual, um passo a mais em direção à coroa da vida. Não se trata de ausência de dor, mas da presença de propósito. Não se trata de evitar a fornalha, mas de sair dela mais puro, mais forte, mais parecido com Jesus. A promessa de Tiago 1:12 da manhã é um convite à resistência santa, à fé inabalável, ao amor sacrificial. É um chamado para vivermos uma vida que transcende o ordinário, uma vida que busca a aprovação divina acima de qualquer reconhecimento humano. Portanto, meu irmão, minha irmã, se você está cansado, abatido, sobrecarregado pelas provações, ouça a voz do Espírito Santo hoje, persevere. Encontre refúgio e força na oração, especialmente na quietude da oração noturna. Lembre-se que cada lágrima derramada na presença de Deus é recolhida por Ele. Cada joelho dobrado em submissão e busca é um ato de adoração que move os céus. Cada dia de fidelidade em meio à tempestade está tecendo para você uma coroa incorruptível. O Senhor não nos prometeu uma jornada sem tempestades, mas Ele prometeu sua presença em cada uma delas. Ele não nos prometeu ausência de lutas, mas nos garantiu a vitória final. Ele não nos prometeu um caminho fácil, mas nos assegurou um destino glorioso. Que possamos então abraçar as nossas provações com a perspectiva do céu. Que possamos perseverar com a força que vem do alto, alimentados pela palavra e pela oração. Que o nosso amor por Deus seja a chama que nos impulsiona, mesmo nos momentos mais escuros. E que, ao final da nossa jornada, quando formos aprovados pelo Supremo Juiz, possamos ouvir de seus lábios: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Mateus 25:21. E então, receberemos a coroa da vida, a promessa gloriosa para todos aqueles que o amam e perseveram até o fim. Que esta palavra encontre guarida em seu coração. Que ela o inspire a uma vida de maior consagração, de maior dependência de Deus, de maior perseverança.
Que a sua vida de oração, especialmente a sua comunhão noturna com o Pai, seja a âncora da sua alma e a fonte da sua força.